Olá, um bom dia para você. Daqui a pouco vai ser realizada a audiência da Comissão de Meio Ambiente com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. A convocação do ministro foi aprovada em reunião da comissão na tarde dessa quinta-feira. O risco de rompimento da barragem de rejeitos da mina Gongo Soco, na região de Barão de Cocais, em Minas Gerais, é o motivo da convocação. Então vamos conversar ao vivo com a repórter Mariana Abreu, que tem mais informações. Bom dia, Mariana. Bom dia, Tiago. Bom dia a você que assiste a TV Senado. As autoridades estão em alerta para o possível rompimento de mais uma barragem da mineradora Vale. Desta vez em Barão de Cocais, a 100 quilômetros de Belo Horizonte, na região central do estado de Minas Gerais. O que se sabe ao certo? Uma das paredes da mina de Gongo Soco, chamada de Talude Norte, vai cair. A previsão da própria Vale é de que isso ocorra até o sábado. O que não se sabe ao certo é quanto dessa parede vai cair e o que esse desmoronamento pode trazer como consequências. As autoridades estão trabalhando com o pior cenário de todos, que é a queda dessa estrutura provocar o rompimento da barragem sul superior, que fica a 1,5 km do local. E se essa barragem se romper, a avalanche de resíduos de minério de ferro cobriria todos os distritos que ficam na parte baixa da montanha. O primeiro distrito a ser atingido seria Socorro. Segundo o secretário de Meio Ambiente de Minas Gerais, Germano Vieira, um estudo feito por uma consultoria independente mostrou que o risco de rompimento da barragem é de entre 10% e 15%, mas esses números são contestados pela própria Vale. Como essa onda de rejeitos destruiria as comunidades próximas, desde fevereiro deste ano, 458 moradores foram retirados de suas casas. Outras 6 mil pessoas foram colocadas em imóveis em uma zona secundária em Barão de Cocais. E eles teriam, no caso do rompimento da barragem, 1 hora e 12 minutos para deixar o local. A mina de Gongo Soco está paralisada desde 2016. Segundo a Vale, a barragem de sul superior que fica na mina está entre as 10 que a Vale pretende eliminar. Por quê? Porque o método de construção usado é considerado ultrapassado e menos seguro. Esse é o mesmo método de construção que foi usado nas barragens que se romperam em Mariana, em novembro de 2015, e depois em Brumadinho, em janeiro deste ano. Se essa barragem já tivesse sido eliminada, a gente não estaria falando no momento de nenhum risco. Além de ouvir o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, os senadores da Comissão de Meio Ambiente criaram uma diligência externa, um grupo que vai até o local nesta sexta-feira. Eles querem acompanhar de perto quais os possíveis riscos de rompimento da barragem e o que o poder público tem feito até o momento para minimizar a situação. É isso, Tiago, voltamos com você. Obrigado, Mariana, trazendo aí as informações sobre a situação preocupante em Barão de Cocais. E agora vamos acompanhar a agenda das comissões que se reúnem nesta manhã. Vamos conferir. Às 9 horas, na Comissão de Direitos Humanos, pode ser votado o projeto que determina que os censos demográficos terão de incluir dados e informações sobre pessoas com autismo. Na CPI de Brumadinho, haverá depoimentos do diretor-geral da Agência Nacional de Mineração, Vitor Hugo Froner Bica, e do secretário de Meio Ambiente de Minas Gerais, Germano Luiz Gomes Vieira. E às 10 horas, na Comissão de Relações Exteriores, audiência para debater a relação entre Brasil e Reino Unido. O plenário aprovou a medida provisória que permite a participação ilimitada de capital estrangeiro em companhias aéreas brasileiras e a volta da bagagem gratuita em voos nacionais. A medida provisória permite até 100% de capital estrangeiro nas empresas brasileiras. A limitação anterior era de até 20%. O texto aprovado também determina o fim da cobrança pelo despacho de bagagens em voos domésticos. Hoje o Brasil chora por conta de ter só 2 ou 3 operadoras, empresas, os preços aviltantes e que deixa todo mundo em pânico, sobretudo nós dos estados mais distantes, do norte e nordeste do Brasil. De acordo com o MP, as companhias vão permitir que cada passageiro despache, sem cobrança adicional, uma bagagem de até 23 quilos nas aeronaves com mais de 31 assentos, 18 quilos para aviões que possuem de 21 a 30 lugares e 10 quilos se tiver apenas 20 assentos. Quando se instituiu a cobrança por bagagens, se falou que ia cair o preço da passagem. Não caiu. E não é isso que vai impedir uma empresa estrangeira de vir para cá. O mercado brasileiro é amplo, é grande, todo mundo vai querer entrar aqui.
Antes da medida, as bagagens eram cobradas de acordo com a política de cada companhia aérea. Nas linhas internacionais, a franquia de bagagem funcionará pelo sistema de peça ou peso, de acordo com as regras de cada empresa. A medida provisória deixaria de valer se não fosse aprovada. Senadores reclamaram do pouco tempo para discussão. A gente faz aqui um registro. É muito ruim que essa casa vá aos poucos se transformando numa casa carimbadora da Câmara dos Deputados. Rogo a Vossa Excelência, estabeleçamos o quanto antes uma relação com a Câmara dos Deputados de respeito ao papel do Senado. Isso só vai acontecer quando uma medida provisória destas, não será essa, senhor presidente, mas quando uma medida provisória destas for indeferida por Vossa Excelência. Eu estou nessa casa desde 2015 e eu vi nos últimos 4 anos as reclamações constantes sobre o prazo exíguo de apreciação das medidas provisórias encaminhadas pela Câmara. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, informou que a Câmara dos Deputados vai votar na próxima semana uma proposta de emenda à Constituição que delimita o prazo para análise de medidas provisórias em cada uma das casas. Os entendimentos que foram construídos na Câmara para esse acordo se dá em 80 dias de tramitação na Câmara dos Deputados e 30 dias de tramitação no Senado da República. Nós concordamos com esse entendimento, porque 30 dias será, com certeza, um prazo que nunca o Senado teve e nenhuma medida provisória que já foi votada aqui nesta casa. E a Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória 870, que reformula a estrutura de ministérios do governo Bolsonaro, reduzindo o número de pastas de 29 para 22. Uma das alterações no texto, aprovada pelos deputados, foi a transferência do COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, do Ministério da Justiça e Segurança Pública para o Ministério da Economia. O COAF atua no combate a fraudes financeiras e lavagem de dinheiro. O Senado vai votar a MP nesta quinta-feira, a partir das 11 horas da manhã. A Comissão de Constituição e Justiça adiou para a semana que vem a votação dos projetos que sustam o decreto das armas editado pelo presidente Jair Bolsonaro no último dia 7. Como o presidente publicou nesta quarta-feira mudanças no texto, o relator dos projetos, senador Marcos Duval, pediu mais tempo para analisar as alterações. Mas ele já adiantou que considera o decreto legal. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que o Senado só tem compromisso com a constitucionalidade das medidas. A legalidade sempre existiu. O que está sendo questionado, a sociedade precisa entender, não é que está sendo liberado armas para todo mundo e vai ser vendido em todos os lugares ou qualquer pessoa pode comprar. Não é isso. É importante esclarecer que todas as regras anteriores dentro do Estatuto do Desarmamento ainda permanecem, que é você ter histórico, não ter histórico criminal, você ter endereço fixo, você ter maior de 25 anos, você não está envolvendo ou não respondendo a nenhuma ação criminal. Então, tudo isso continua. O que está se colocando no decreto é para algumas categorias não precisar mais da efetiva necessidade, que as pessoas que trabalham nessas funções têm que explicar para que elas precisam. Então, tirou da subjetividade para a parte mais objetiva. Provavelmente, as mudanças que foram previstas agora pelo governo são mudanças que nós também questionamos durante a nossa relatoria, mas pela limitação de só ser aprovado ou não, a gente não tinha condições de fazer essas alterações. O governo editou um decreto e, alguns dias depois, edita outro decreto fazendo alteração. Será que não era possível ter avaliado que essas alterações não estavam conforme o que regulamento o decreto presidencial? O Senado tem compromisso com a constitucionalidade da matéria. A CCJ vai debater isso e nós vamos pautar. O novo decreto publicado pelo presidente Bolsonaro deixa claro que fuzis e carabinas são proibidos ao cidadão comum. O texto também estabelece idade mínima de 14 anos para a prática de tiro esportivo. O decreto anterior liberava a modalidade aos menores de 18 anos, o que incluía crianças. Em outra mudança, o texto restabelece o poder da ANAC de regular a presença de passageiros armados nas aeronaves comerciais. Pelo decreto inicial, a atribuição estava com os ministérios da Defesa e da Justiça.
O Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento da criminalização da homofobia, já com 4 votos de ministros favoráveis à ação. No Senado, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou nesta quarta-feira projeto que inclui na lei de racismo a discriminação por orientação sexual ou de identidade de gênero, mas ainda não existe lei específica sobre o assunto. O projeto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça é a 11ª proposta contra a homofobia que tramita no Congresso Nacional desde 2006, mas nenhuma delas se tornou lei. A polêmica envolve 2 aspectos: o respeito à liberdade de orientação sexual e identidade de gênero. Nós queremos apenas resguardar a população LGBT da violência, da morte, do assassinato que ela tem sido vítima no nosso país. E o receio de parlamentares e religiosos de terem a liberdade de expressão, a opinião e a fé criminalizados. O que eles querem é criminalizar as pessoas que não aplaudem. Certamente, essa proposta terá em mim um contrário e um que fará enfrentamento para que isso não passe. Viva Jesus! Sem previsão legal, a questão foi judicializada. O Supremo Tribunal Federal já realizou 4 sessões para julgar 2 ações que pedem a criminalização da homofobia. Por enquanto, 4 dos 11 ministros já votaram. Os ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes acompanharam os votos dos relatores Celso de Mello e Edson Fachin para enquadrar atos de homofobia como crime de racismo, até que o Congresso Nacional aprove uma lei específica. Já sei, inclusive, que há movimentos na Câmara com esse objetivo, para que transformar em lei aquilo que o Supremo vai decidir. Claro, não ficando igual à lei do preconceito racial, vai ser específico, mas na mesma linha, criminalizar a homofobia. O que a gente gostaria é que não houvesse lei, que não precisasse ter leis, que existisse uma educação, um respeito da sociedade. Mas tem muitas pessoas LGBT que estão sendo mortas por ser gay, por ser lésbica, por ser pessoa trans. Então são crimes específicos e de ódio. Então tem que ter leis sim, né? Leis severas que funcionem para que a gente consiga frear essa violência. O crime de racismo prevê pena de prisão para quem praticar, induzir ou incitar discriminação ou preconceito. A sessão do Supremo sobre a criminalização da homofobia está marcada para hoje às 14h. Reunir as melhores ideias orçamentárias de gestão para acrescentar na proposta de emenda constitucional 65 de 2019, que está em tramitação no Senado e quer tornar o Fundeb permanente. Esse foi o objetivo da 2ª audiência pública da Comissão de Educação para discutir a renovação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. Reitero a disponibilidade do FNDE para auxiliar a todos os estudos que forem necessários, fazer a medida de todas as propostas, trabalhar com projeções e simulações de cenários, na perspectiva de que possamos juntos construir um melhor modelo, não apenas sob o aspecto constitucional e legal, mas, sobretudo, no que se refere a uma política pública eficaz que venha assegurar um financiamento aprimorado da educação básica pública por meio do novo Fundeb. O capítulo do Fundeb que dialogue com o futuro de país que a gente quer. E, mais especificamente, o Fundeb, como uma política redistributiva, a função principal tem que ser a aprendizagem de todos os alunos no país, fazer com que eles estejam na escola aprendendo, com redução das desigualdades. Toda a preocupação do valor aluno ano total, toda a discussão que está sendo feita, ela pode ser resolvida. E esse é o trabalho que nós estamos fazendo, senador, ela pode ser resolvida na lei de regulamentação do Fundeb. Se você tiver um fator de ponderação que considere uma melhor distribuição dos recursos para os municípios que são ricos, beneficiando municípios com baixo orçamento, você pode resolver o problema. E a medida provisória que autoriza a participação de até 100% de capital estrangeiro em companhias aéreas brasileiras é o tema da nossa entrevista de hoje. O senador Eduardo Braga, líder do MDB no Senado, conversou com a jornalista Renata de Paula sobre a aprovação da MP pelo Senado. Senador, qual é a importância de permitir que empresas aéreas tenham 100% de capital estrangeiro hoje no Brasil? A importância é porque o Brasil tem o 4º maior mercado de aviação do mundo.
Portanto, não é pouco abrir a oportunidade para o capital estrangeiro. Sou daqueles que defendo que deveria e deve haver uma contrapartida. E que essa contrapartida seja para ter investimentos em aviação regional. No meu estado, no nosso estado, porque você é minha conterrânea, um voo entre Manaus e Erunepé, que representam 1.300 quilômetros em linha reta, custa mais de R$3.000. É mais caro ir a Erunepé do que ir a Miami. Isso é injusto, além de ser a diferença, muitas vezes, entre a vida e a morte para o tratamento fora do domicílio, já que não existe outro mecanismo de comunicação entre o interior da Amazônia e os grandes centros. Não temos estradas, os rios demoram muito, são dias, não são horas. Portanto, esta MP, ela não é só importante para a capitalização das companhias aéreas ou para o aumento da concorrência. É também importante para que nós possamos viabilizar a aviação regional e melhorar os investimentos nos aeródromos no interior do Brasil. E foi isso que nós construímos hoje num acordo com o governo. Aprovamos a medida provisória diante do compromisso do governo de decretar um decreto aonde os 5% do capital estrangeiro investido seja destinado ao fortalecimento da aviação regional. Seria 5% dos voos? Dos voos, 5% dos voos, aonde houver participação do capital estrangeiro acima de 20%. E hoje, à tarde, a ANAC aprovou a primeira concessão para uma empresa estrangeira, antes mesmo de nós termos aprovado a MP aqui. Veja, a atratividade do mercado nacional é tão grande que mesmo antes de ter a segurança jurídica absoluta da aprovação da medida provisória para ir à sanção do senhor presidente, uma empresa, a Air Europa, já aprovou uma concessão na ANAC para voar no Brasil, o que mostra a atratividade. Senador, o relatório acordado na comissão da medida provisória previu os 5% de voos regionais. E isso foi derrubado no plenário da Câmara. Perfeito. Né? Então, assim... Isso foi uma articulação no plenário da Câmara daqueles que talvez não compreendam a importância da aviação regional. Tenho certeza que os senadores e deputados do Norte e Nordeste compreendem muito bem o que significa investir na aviação regional, melhorar o preço da passagem aérea na aviação regional. E, por isso, a necessidade do compromisso do governo em elaborar esse decreto. E mais, nessa medida provisória, nós também acabamos com a cobrança de bagagens sem franquia. A partir de agora, volta a valer com a sanção do senhor presidente. Eu espero que ele não vete esse artigo. E foi a única alteração relevante na medida provisória, né? O fim da cobrança de bagagem. O fim da cobrança... O projeto original não contemplava o fim da bagagem. Não contemplava. E esta foi uma inclusão pelo relator Roberto Rocha, fruto do entendimento no Colégio de Líderes do Senado. Aliás, eu preciso aqui fazer justiça. O senador Roberto Rocha fez um trabalho junto com os líderes do Senado muito importante para que nós pudéssemos ter avanço nessa MP, seja acabando com a cobrança das bagagens, seja valorizando e priorizando a aviação regional, que, em última análise, o compromisso do governo em estabelecer este decreto vai apoiar finalmente a aviação regional, além dos investimentos nos aeródromos. No meu próprio estado, muitos aeródromos, muitos aeroportos do interior estão precisando de investimentos. E nós estamos construindo com o Ministério da Infraestrutura algumas dessas prioridades. Eu posso citar algumas aqui. O município de Itacoatiara, por exemplo, poderá ser o grande aeroporto alternativo ao aeroporto de Manaus. Porque ele é muito próximo. Ele é próximo, né? São 400 quilômetros em linha reta. Menos do que isso, perdão, são 300 quilômetros em linha reta. E hoje esse aeroporto está interditado. Ou seja, é uma cidade polo, uma cidade que é o principal porto de escoamento de soja na região norte, o Porto da Hermasa, e sem o aeroporto nós não temos como fazer uma integração comercial e, ao mesmo tempo, uma integração com todo o polo do Médio Amazonas. Esse é um avanço que eu espero ter conseguido junto ao Ministério da Integração. Igualmente em Nova Olinda do Norte,
que é uma cidade que fica na foz do Rio Madeira, que também não tem aeroporto nem condições de aeródromo adequado. Labre é outra situação, Carauari outra, enfim, nós temos vários municípios no interior do estado e há uma construção com o governo de haver investimentos, porque no fundo da aviação civil nós temos mais de 9 bilhões nesse momento. Portanto, recurso há. O que nós precisamos é estabelecer uma prioridade correta para os aeródromos ou aeroportos, como queiram chamar, do interior do Brasil, que precisam de condições para poder ter aviação regional. Senadora, a Avianca não foi a única empresa aérea que faliu esse ano. Já foram 10, né, junto com ela, no mundo inteiro. Né? O senhor acredita que existe uma crise no setor ou não, que o Brasil tem condições de atrair as empresas? Tanto é que, como eu lhe disse, mesmo antes de aprovar a medida provisória, a Air Europa já estava aprovando uma concessão no Brasil. E a Avianca, é estranho o caso da Avianca, porque a Avianca entrou em recuperação judicial no Brasil, mas na Colômbia não entrou. É estranho isso, não é? Então, o que eu quero dizer é que essa situação da Avianca é uma questão que o setor da aviação civil do governo federal deveria analisar, mas eu não creio que o problema hoje seja um problema no mercado mundial, até porque o volume de passageiros aumentou, né? O preço médio no Brasil, para você ter uma ideia, entre 2017 e 2018, segundo a fonte do IBGE, cresceu 120%. O preço médio das passagens? De passagem aérea. Então, a média de passagem aérea em 2017 era de R$ 505. Em 2018, mais de R$ 1.200. Portanto, o preço aumentou, o volume de passageiro aumentou, e o que está acontecendo com as companhias aéreas? Até cobrar por bagagem estavam cobrando. E como foi a negociação? Daqui a pouco iam cobrar até pelo ar que a gente respira dentro do avião. A negociação para acabar com a cobrança da bagagem? Bem, na realidade, não foi bem uma negociação. Houve um consenso? Houve um consenso entre os líderes. O senador Roberto Rocha corajosamente encampou. Isso foi aprovado na comissão mista, não é? Porque é um apelo popular muito grande. Hoje, 9 em cada 10 passageiros reclamam não só da cobrança, mas da forma como é tratado com a questão da bagagem. Portanto, eu acho que foi uma importante medida que a MP vai resolver. E em relação à tripulação, senador, também houve uma questão aí que foi incluída no relatório e derrubada no... E foi excluída na Câmara, mas na realidade no Código de Aviação já tem essa proteção aos aeronautas, né? De que 2/3 dos aeronautas em companhia nacional ou estrangeira voando no Brasil precisa ser de brasileiros. Portanto, essa proteção já existe no Código de Aviação. E por que eles fazem questão de que seja inserido também na medida provisória? Não é? Quando a gente vê que estão querendo abrir ao capital estrangeiro, etc., é natural que os representantes de classe busquem proteger o mercado de trabalho. Mas, na realidade, eles já estão protegidos pelo Código de Aviação. Senador, o sonho de todo mundo que viaja é conseguir ter empresas que sejam de real baixo custo. Né? O senhor acredita que o Brasil consegue atrair essas empresas? Não só de real baixo... Qual o melhor cenário que o senhor vê a partir da aprovação dessa medida provisória? O que eu acredito que todos queremos decolar e chegar no destino. Né? E o melhor baixo custo é o custo-benefício entre uma companhia com boa manutenção, bons equipamentos e uma boa tarifa. E nós esperamos efetivamente de que o Brasil possa atrair esses investimentos e que nós possamos estender a malha aeroviária para os interiores do Brasil. O Brasil é um país de dimensão continental que tem, portanto, na aviação uma solução importante na mobilidade econômica, comercial, cultural e na integração da mesma forma, econômica, social e cultural. Senador, muito obrigada pela entrevista. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.